Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com seu elenco bem informado, de bom humor. E neste dia 18 de setembro de 2019. Setembro está terminando, outubro, novembro, dezembro. Terminou o ano. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. Começou antiga, né? Vamos às manchetes do programa de hoje. Acho que não. Mas estamos falando em manchete, a procuradora Raquel Dodge, no último dia, se veste de vermelho e dispara um pacote de maldades contra o governo Bolsonaro. Assinada a alteração da Lei Maria da Penha, que obriga a agressora a indenizar a vítima. O presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que amplia porte de armas em propriedades rurais. Fazendo um comentário diferenciado hoje a respeito da grande atriz sueca Greta Garbo. Vou falar um pouquinho a respeito dessa maravilhosa atriz que encantou o mundo no seu apogeu. O aplicativo cria novo status quo. Ter automóvel não é mais status. E uma pesquisa que vai avaliar os motivos da não vacinação de crianças aqui no Rio Grande do Sul. Pois lá em São Paulo, a Justiça de São Paulo rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Lula e o Frei Chico por corrupção passiva. Na verdade, a gente falou aqui, né, quando eles foram denunciados, Frei Chico é irmão do presidente Lula, do ex-presidente Lula. A denúncia foi rejeitada em relação a 3 executivos da Odebrecht, por suposta prática de corrupção ativa: Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht e Alexandrino Alencar. As alegações do juiz é bom, que chama Ali Mazloum, alegou que os fatos da denúncia não possuem todos os elementos legais exigidos para a configuração do delito. Abre aspas, a denúncia é inepta. Não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições. Que tal essa, Gustavo Torino? O juiz deu a decisão que ele quis, né? Porque isso não é fundamento jurídico. Agora, o irmão do presidente da República não trabalha, recebe mesada da Odebrecht, assumida pelos diretores da Odebrecht. Anos a fio. Não trabalhava, não fazia nada, recebia uma graninha da Odebrecht todo mês para viver daquele jeito. O irmão do Lula, e o juiz achou que isso não é crime. Então tá. O que a gente vai fazer, né? O que ele vai fazer, né? Dona Magra, o ônus da prova é de quem acusa. Para se condenar alguém, sempre falando em tese, para se condenar alguém, tem-se que ter a prova material, uma prova robusta, para que o processo mereça uma sentença condenatória. Mas desta decisão pode o Ministério Público, se não achá-la fundamentada, recorrer para a segunda instância e aí a decisão será reexaminada. Pois é, eu não sei, é muita lambança. Você tem 3 delatores. Se você tem um sujeito que não trabalha e recebe mesada todo mês, comprovado com status bancários, tudo, a merrequinha, 3 mil. E fica por isso... Mas durante quanto tempo que ele recebeu isso? Qual é a prova mais que precisa? É verdade, é verdade. Merreca não é, né? Porque olha quanta gente ganha R$900, R$1.000, trabalhando o dia inteiro, tendo que enfrentar mas para o que roubaram, não é nada. Ele ganhava merreca. É comparado com... Ele era peixe pequeno. Eu entendo os argumentos de vocês, mas cada processo é um processo e cada caso é um caso. Nós não podemos dizer roubaram, tentar trazer a analogia de uma condenação de outro processo para dentro desse processo. O que neste processo... Tecnicamente, né? O que eu estou dizendo, neste processo, o que disse o juiz é que ele não se sentiu confortado pelas provas apresentadas. Mas, como eu digo, tem duplo grau de jurisdição e poderá ser reexaminada a matéria. Rocha, eu vou te fazendo uma pergunta como leigo, o meu conhecimento jurídico é basicamente nulo, né? Eu fico pensando no seguinte, existem provas... E em elas existindo, existe na linguagem jurídica, então, a necessidade de que elas sejam, então, robustas, ou havendo provas é o suficiente? Porque nesse caso, por exemplo, provas existem, né? O juiz entendeu
que elas não são, né, usando a palavra que tu trouxe, robustas o suficientes. Não, nesse caso ele disse que não havia, ele não se sentiu confortado pela prova, ele disse que havia versões neste processo. Por isso que a dificuldade que a gente tem de falar de um processo que a gente não conhece é que, por exemplo, num determinado processo vem a delação, da delação tu vai no COAF, pega a movimentação, aí tu pega 3 pessoas que confortam aquilo, fecha tudo. Tá? Tu traz a origem, o meio e o fim. Tu está pronto para condenar e para derrubar, isso é muito difícil. O que ele está dizendo neste processo é que não tinham provas, na concepção dele, juiz, para fazer essa convicção. Não posso falar de provas que não conheço, né? Tentando explicar um pouco tecnicamente como funciona. Passa a ideia que, então, essa decisão passa a se tornar muito mais subjetiva do que amparada num texto técnico que diz exatamente esse início, meio e fim. Porque eu, como leigo, lendo ali o que a gente tem de informação a respeito, existe essa reunião de provas que confirmam a dúvida, a investigação, o acesso aos dados do COAF e tudo fecha de que realmente ele recebeu esse dinheiro de forma ilegal e que haveria, então, uma base suficiente para puni-lo. Mas que, subjetivamente, o juiz, então, entendeu que, ainda assim, não neste caso, eu li o despacho do juiz. Se a dona Magda tiver, já perdemos, dona Magda? Porque ele, tecnicamente, ele examina isso. Ele disse que não existiam as provas. É isso que eu estou dizendo. O que ele diz? A senha documentação. O juiz alegou que os fatos da denúncia não possuem todos os elementos legais exigidos para a configuração do delito. Diz que a denúncia é inepta. Não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando de um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições. O que é diferente do caso que eu te disse das condenações aqui, que começava com uma delação, e o STF já definiu também que só a delação por si só ela não subsiste, tu tem que ter a prova material. Então o COAF tem sido importantíssimo nisso, por isso que a gente briga tanto pela defesa do COAF, que é a prova material, e a partir dali tu segue o dinheiro, como também se aprendeu aqui, né? Tu segue o dinheiro e ele acaba caindo na conta, ou do próprio, ou de um parente, ou de um laranja, ou algum assim. E isso é o que lastreou as mais de 200 condenações da Lava Jato. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Falando em delação, hoje foi encontrado morto o Henrique Serrano do Prado, ex-executivo da Odebrecht e delator, por isso que lembrei. Delator de pessoas importantíssimas, especialmente do Aécio. Aécio Neves, né? Aécio Neves, Lobão também, na época da Dilma e do Lula, né? Que foi ministro na época da ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Sabe que a polícia disse, e disse que é indefinido, né? A causa morte. Não sabe. Polícia apareceu morto. É uma morte que vai passar por uma necropsia bem rigorosa. Vão dizer que a polícia não tem marca de bala, não tem marca nada. de... Ninguém vai contestar e vai ficar por isso mesmo. Eu lembro daquela frase do Aécio. Lembra a frase do Aécio, aquela da gravação? Eu lembro. A gente manda matar ele. Pode ser, porque esse a gente pode mandar matar, sendo que era um sobrinho. Era o primo dele que tinha ajudado a fazer uma falcatrua. Melhor ser o fulaninho responsável, mas porque daí qualquer coisa a gente pode matar. Agora, eliminar. Como é impressionante que no cenário da política, e aí você busca isso na história, né? Você vai em Kennedy, você vai em outros tantos políticos, como toda morte abre espaço para uma segunda possibilidade, né, para algo conspiratório por trás disso. Né? É uma queda de avião, é um acidente de trânsito, é um suicídio, é um helicóptero, sabe? Então, é um avião que cai e que misteriosamente não tem caixa preta, sabe? É uma investigação que fica em sigilo, mas aparentemente morreu num acidente. Tu sabe, quando eu era jovem, uma das coisas que mais me impressionou foi a primeira vez que eu ouvi a expressão queima de arquivo. Que depois eu passei ao longo da minha... Depois que entrei no direito, né? E fui ver realmente a queima de arquivo é isso, porque ele leva com ele, às vezes, a moral, a dignidade ou a história de um crime, né? Exatamente, que a gente precisa para consubstanciar o crime. E os Correios e Telégrafos, os funcionários que acabaram com a greve nesta quarta-feira, eles afirmam e confirmam que os horários de atendimento de órgãos e serviços no feriado de 20 de setembro vai ser alterado. Por exemplo, não haverá expediente nas agências do Rio Grande do Sul na sexta-feira, em função
do feriado da Revolução Farroupilha, portanto, é especificamente no Rio Grande do Sul. Já a central de atendimento aos clientes dos Correios, esta funciona normalmente nesta sexta-feira, das 8 às 20. E você consegue ter todas as informações necessárias através do sul.com.br, porque você vai na matéria ali, confira horários e no final da matéria tem o site da empresa para você ver exatamente todas as coisas que mudam, que não mudam. E lembrando ou informando aos que não sabiam que hoje foi encerrada a greve dos funcionários do Correio. Para acessar o nosso site, muito fácil. Você baixa o nosso aplicativo na plataforma que você quer e desfrute de tudo que é notícia. Não paga absolutamente nada. O Correio é um exemplo típico de como se destrói uma coisa boa por falta de gestão, né? Que é o Correio. O projeto de poder do Lula envolveu a entrega dos Correios para o PTB, na época liderado pelo Roberto Jefferson, a ponto de dar o que deu, né? Todo mundo sabe, o Roberto Jefferson foi condenado, pegou uma temporada lá na cadeia. E o Roberto Jefferson disse em alto e bom som, o Correios foi entregue para a gente fazer grana para o partido. A gente sabe que isso é conversa para boi dormir, né, Marna? Essa história de grana para o partido três pro partido, pega 3, 2 para mim e 1 para o partido. A gente sabe como é que é esse negócio. E os Correios, ao longo do tempo, foram destruídos exatamente porque se transformaram, como quase todas as empresas públicas, em caixa para partido político para apoiar a ideologia na época dominante. E aí os Correios foram perdendo competitividade, foram perdendo eficiência, foram se tornando cada vez mais paquidérmicos, gigantescos, entregaram a sindicalistas a gestão dos fundos do Postales, e o Postales está aí arrebentado, dinheiro, sabe-se lá de onde, investir em letras do Tesouro venezuelano, essas coisas, tudo por ordem do governo federal. Senhor Vitorino, hoje encontrei um cidadão na rua e perguntou sobre o senhor e disse assim, mas vem cá, aquele senhor Vitorino, lá o advogado, ele é reacionário. Ele me perguntou, o senhor é reacionário? Não, eu sou reativo, é diferente. O reacionário é aquele que é contra tudo e contra todos. O reativo é aquele que não aceita coisas que contrariam os seus conceitos que ele julgam serem os certos. Então tá aí dada a resposta. Como é o nome do cidadão? Não, ele não deu o nome. Não foi atacado na rua. Foi atacado. Eu queria dar um conselhozinho para ele. Foi atacado. Não seja assim. Eu sou educadinho, sabe que eu sou queridinho. Eu sou assim. queridinho. Não faz queridinho. Tu tá fazendo queridinho que tu vai sair de férias, quer que as pessoas lembrem de ti. Isso. Aliás, é amanhã que você decola. Amanhã de manhã bem cedo. Amanhã não, é nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira ele decola Dona Maria. para o seu período de férias, de merecidas férias, que serão feitas carregando pedra. Boletins diários na TV Pampa, boletins diários na Rádio Pampa, ao vivo, cobertura direto de Israel. Israel que está fervendo, viu, Maria? Pois é, né? Porque a eleição lá ficou por Photoshop, para ter uma ideia, ainda estão contando os votos. O general Gans deve assumir. Quem ganhar vai ganhar no Photoshop, Marli. Eu sei. Politicamente, Israel vai ficar dividido ao meio. Você sabe qual é o motivo, né? Qual? A discussão envolvendo os ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos têm alguns privilégios legais e o Netanyahu não estava... Aliás, o Netanyahu estava concordando não em manter, servir. E a oposição não estava gostando muito disso. Resultado, se dividiu politicamente Israel e a situação é bem complicada. Já ficou confirmado que Netanyahu não vai à reunião na ONU, a reunião na ONU que deve ser pesada, porque hoje também a Arábia Saudita mostrou fragmentos, mostrou provas de que os foguetes que atingiram suas refinarias vieram do Irã. A batata tá quente. Marconi, será que o presidente Bolsonaro vai conseguir estar nessa reunião na terça-feira? Porque ele tinha dito que sim, queria até em cadeira de roda, se precisasse e tudo mais. Mas a recuperação dele teve alguns percalços foi mais lenta que o esperado. O filho dele, pois, o Carlos é o vereador, né? É o vereador. O Carlos fez um Twitter hoje dizendo que o pai está preparando a manifestação dele. Bom, talvez até tenha... Ele até usou um outro termo, né? Ele usou um outro termo. Porque sempre é o Brasil que abre, faz o discurso de abertura e se não for o presidente Bolsonaro, daí é o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Carla, Araújo. eu não sei se seria legal ele ir e falar na Amazônia. O assunto Amazônia esfriou.
A oposição perdeu força, os Estados Unidos ofereceu 100 milhões de dólares, a Noruega vai começar de novo a depositar o fundo amazônico sem exigência. A Alemanha também. A Alemanha vai voltar também, e ainda pegou mais 100 milhões de dólares dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o assunto Amazônia esfriou. Se ele for lá e abrir a reunião da ONU com o assunto Amazônia, eu acho que ele vai soprar carvão que está pagando. Até porque tem essa questão desse conflito pontual de que pode mesmo... É que fica difícil a gente não pensar em algo político por trás disso, porque tem já, por exemplo, nos Estados Unidos já começou campanha. Né, já tem. Então você tem esse possível início de um conflito que tem muito de midiático também, né? E é claro que a gente fica com medo, por exemplo, do reflexo no preço do petróleo, né? Nas questões econômicas e até no conflito em si. Não, né? a Arábia Saudita falou que vai retaliar. Pois além de tudo. Imagina uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita é parceira dos Estados Unidos e o Irã é parceiro da Rússia. Olha que encrenca. É briga de cachorro grande. E é difícil não pensar em questões políticas e econômicas por trás disso que mobilizem isso, né? O que se diz é o apostar nas pretas e nas vermelhas, né? Todo mundo... Jogar para todo mundo. Existe um grande poderio por trás disso que lucra muito com uma possível guerra, um possível conflito assim. Vamos apostar nas nossas redes sociais. Vamos na lá. hora do facebook.com/Atualidades Pampa. O nosso canal já está aberto, nós estamos ao vivo no Facebook. Boa noite aí para Ângela Mello, para Marlene Fogaça, para Rô Azevedo, para Janete Medeiros e para Dolores de Abreu, homens elegantes e mulheres lindas, ela se manifesta. E no 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp, salvo engano, denúncia requer indícios de autoria e materialidade, nada mais. Prova robusta importa para o juízo condenatório, é a contribuição do Luiz Roberto Moreno. E também o Sérgio Moacir, adoro todos da bancada, todos com suas opiniões diferentes. A diferença nos une. Chicão, adoro teu estilo, não tem relógio, tu usa 2, me consegue um? Tô começando a usar 3 também. Olha, então já agora tá na eu hora de fico compartilhar. perplexo, sabe com o que, dona Magda? O que, seu Chicão? Como o jornalismo mundial, ele é uma das coisas mais sem credibilidade que existe. Eu já cheguei a essa conclusão. Porque o jornalismo ele é todo manipulado pelos americanos. Olha só, manchete. Fragmentos, Arábia Saudita detecta que veio do Irã. Olha que palhaçada. Por que o Irã vai atacar a Arábia Saudita? Se o Irã está tentando se aproximar dos Estados Unidos, eu já disse há um mês atrás, para tentar terminar sanções contra o Irã. Por que o Irã tem que ver com a Arábia Saudita? O Irã quer sair desse problema econômico que está acontecendo com ele. Não tem necessidade alguma. Olha, eu vou dizer só uma coisa aqui, talvez um dia a história vai dizer. Para mim, esse ataque na Arábia Saudita foi armação. Armação, por que armação? Porque isso é um pretexto para os Estados Unidos criar um foco de guerra, de tensão, numa parte do planeta que é sensível ao foco de guerra. E por que os Estados Unidos precisa disso? Porque os Estados Unidos não sabem onde mais vai vender arma, Marne. Não tem mais conflito na África de grande escala, Coreia não dá para se meter, Chechênia não existe, Cuba terminou, Venezuela, os caras não têm dinheiro nem para papel higiênico, então vamos arrumar um rolo lá, porque nós precisamos vender os caças F-16, os invisíveis, os novos armamentos. Isso é uma armação. Prova que o petróleo reagiu no primeiro dia, agora está voltando aos níveis normais. Então, a imprensa mundial, ela está legitimamente manipulada por os interesses financeiros norte-americanos. Eu, de qualquer maneira, quero saudar, porque a gente ficou muito acuado aqui, como eu disse, a nossa economia é muito incipiente, está iniciando uma recuperação e um desastre mundial nessa linha. Poderia nos desorganizar mais, mas o que se viu foi exatamente isso, que os indicadores, a Arábia já no segundo dia, os seus postos já voltaram a produzir as mesmas quantidades, né? E eu acho que isso é muito importante para uma paz econômica mundial. Muito bem. Nosso Instagram... Eu dou a notícia, a chupometria é livre, né? Ok. @atualidades.pampa. Você fica sempre acompanhando as postagens. Aliás, a minha mãe hoje achou uma foto minha... que eu ainda não sei se eu vou botar naqueles momentos diferentes da vida de cada um de nós. Eu tinha, eu acho que uns 7 anos, 8 anos,
Foi o meu primeiro trabalho como modelo fotográfico. Mas eu tô com medo da vaia, não sei se eu vou mostrar. Mas enfim, você também, para não perder o nosso programa, você tem que entrar no YouTube, youtube.com/TV Pampa, ativar aquele sininho que tem do lado direito do vídeo. Por quê? Porque cada vez que nós entrarmos no ar, você vai receber a notificação. E também os contatos, como a Carla estava lendo agora, pelo facebook.com/atualidadespampa. E o nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Eu quero aproveitar e falar sobre os Correios. O Emilson diz o seguinte: Dona Magda, tem que admitir, os Correios não são de todo mal. Eles me mandaram um MSE, uma mensagem, quando os carteiros pegaram minha correspondência e me enviaram um MSM quando ela foi entregue também. O senhor Breno Galo diz o seguinte: alguém pode pedir para o Vitorino parar de olhar para o teto do programa e ficar se olhando? Obrigada, Breno. Um dia ele vai parar de se olhar, seu Breno. Aqui, ó, remake da revolta da vacina. E é contigo, Carla. A manchete trazida pela Carla com relação ao que podemos chamar de insanidade, ao fato de muitos pais irresponsáveis deixarem de levar seus filhos ou menores que têm sob tutela para receber doses de vacina, remete ao episódio funesto da história do Brasil denominado Revolta da Vacina, quando o sanitarista Oswaldo Cruz passou por perrengues no início do século XX. A população daquela época vinculou reivindicações de cunho social e político a questões de saúde, e não só saúde pessoal, mas referente à saúde da coletividade, revoltando-se contra a aplicação de vacinas e não se submetendo ao procedimento. Então, nos dias atuais, repete-se o episódio e a humanidade pensa que está evoluindo. Dona Denise de Bagé é boa e sabe das coisas. Na verdade, o que a gente está tendo é a volta de muitas doenças que já tinham sido erradicadas. E muitas pessoas morrendo em função dessas doenças. O que aconteceu, vai começar nessa quarta-feira. Não, hoje é quarta-feira, ó, bem perdida. Achei que era terça, hoje é nesta quarta-feira. Então já começou uma pesquisa de campo, que é como a gente chama, quando os pesquisadores vão para a rua saber o que acontece com a população. E no caso, a Secretaria da Saúde, então, pretende em outubro dar os resultados, vai ser mais ou menos um mês de pesquisa, os agentes vão para a rua identificados com o crachá da Secretaria da Saúde, enfim, com todas as identificações e vão perguntar para pais ou responsáveis de crianças de até 6 anos se essas crianças foram vacinadas ou não foram vacinadas pelo calendário básico. Sim. E conforme a resposta, então, vão continuar fazendo a pergunta para entender a motivação, o que fizeram aqueles pais não vacinarem essas crianças. E aí, claro, vem algumas hipóteses. Desconhecimento, não sabem do calendário básico, não sabem que a BCG, a tríplice e tudo mais, todas as vacinas que estão lá são tão importantes. Então, um possível desconhecimento. Ou o medo da reação, que é forte, né, nas pessoas, de que aquela vacina não vai fazer bem ou que vai ter uma reação forte e que não dá para vacinar. Então, o medo dessas pessoas. Ou também, o que a internet tem realmente propagado muito é que as notícias contrárias da vacina, o medo da vacinação, as vacinas não são de qualidade, não é mais para vacinar, porque então, em função... Quando vacina, bota inocula, né? O próprio vírus e tudo mais, e aí pode se desenvolver. Então, assim, ó, eu achei importante, acredito que seja importante, eu saber o porquê para poder fazer alguma campanha contra esse fato, né? Esse motivo que faz com que as crianças não cheguem até a sala de vacinação e que essas doenças estão retornando para os dias atuais, infelizmente. Mas Carla, sabe que está retornando? Eu tive, 2 semanas atrás, uma doença que estava extinta. Quem teve catapora aqui na bancada, sarampo, cachumba, varíola, varicela... Eu já tive tudo isso. O vírus ficou. Ai, que E numa queda de imunidade que eu tive aquele problema de interação, veio o cobreiro, o popular cobreiro, que não deixa de ser uma herpes hostis, que ela vai pelo nervo interno. Sim, é uma herpes. Inclusive, o doutor Pons me disse o seguinte, que as senhoras, aquelas antigas benzedoras, acertavam tudo, porque elas diziam o seguinte:
Teu cobreiro vai terminar em 10 dias, 20 ou 30 dias. Claro, não Que tem outra. ele termina sempre em 10, 20 ou 30 Mas dias. naquela época não se conhecia como herpes, né? Mas, Exato. Magda, Carla- tendo a ousadia de tentar complementar o que a Carla Pois disse, não. nos Estados Unidos, aqui a gente tem muito também essa coisa da desinformação e da falta de acesso, né? Nós temos a ignorância no sentido de ignorar mesmo, não é nada ofensivo, né? De desconhecer os procedimentos, os meios de acesso e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe, e aí não é falta de acesso, é essa loucura anti-ciência que se abateu sobre parte do planeta. E há já uma manifestação, uma movimentação de médicos e cientistas e pesquisadores de tentar trazer a população de volta, parar com essa loucura. Porque a gente já bateu nessa tecla aqui algumas vezes, são terraplanistas, são antivacina, são pessoas com teorias escabrosas a respeito de absolutamente tudo, e lá já há uma movimentação. Já há uma preocupação muito séria em relação à retomada da cultura científica, de entender que nós só chegamos até aqui graças às vacinas também. Carla, o uso da internet, ele é muito perigoso nesse exato. sentido, para multiplicar esse tipo de Tenha notícia, calma, de tem informação. tempo para você participar. Tudo não bem, fique nervoso. desculpa. Não tô nervoso, não. Perdão. Então fale, por favor. Hoje é tu que tá nervoso, Como o Mari ontem era riu eu. riu de mim, eu não gostei de ser debochado. Eu não gostei de ser debochado. Eu não falei até agora. Eu fui debochado publicamente. Falaste sim. Vamos de falei novo, nada. Chicão. O seu Alberto mandou um abraço para ti, que tem um presente para ti. Quem é o seu Alberto? Sou Alberto Borer. Ah, meu irmão. E Meu ele me irmão. deu ontem umas camisas que ele comprou para mim. Ele compra roupa para mim agora. Ele é o meu fã, ele adora tu. Eu sei. Da turma da adora Gabi. você. Pô, mas que pegação. Mas tu não pode falar errado assim, amor. Mas adora tu, dá mais estilo. Não, adora tu, adora tu. Quer que eu fale que nem ô, advogado, tá que nem falando desembargador? como índio, adora tu. Mas não tem graça, esses caras são muito chatos. Logo com o Marne, que é o homem do Depois eu português. gostaria de falar depois do senhor Ruxo. Então, doutor Mas Ruxo, eu lhe cedo, Não, lhe cedo. ai, vamos Olha falar. lá o que o Ruxo está Fala porque não fazendo. vou voltar pra ti. Não, eu quero, voltando, porque o tema é muito sério, a gente brinca, mas o tema é muito sério. Carla, de tudo que nós já trouxemos nessa bancada sobre esse tema, o que mais nos impressionou na época era que os índices de vacinação de crianças eram significativamente abaixo que dos adultos. E nós sabemos que as crianças só podem ser vacinadas se os adultos os levarem lá. Claro. Então, o que nós vamos ter que acabar é trazendo a responsabilização do pátrio poder em relação às crianças. Porque não é justo que a pessoa decida por ela que ela não vai fazer a vacina, ou o que é pior, ela se vacina e não leva seu próprio filho. Então, nós precisamos endurecer um pouquinho nesse sistema, porque assim, cara, o voto é obrigatório se não tem multa. Tem uma série de penalidades para coisa, por que alguém pode não levar uma criança para vacinar e fica por isso mesmo? É verdade. Tem que Essa ter uma- responsabilização é que eu acho que nós precisamos almejar. A Rejane Seidler, ela participa desse assunto, ela diz assim, boa noite para Carla, que estava falando sobre isso, e ela disse assim, que agentes, que tu fala, né, agentes para vacinar, enfim, se 1.800 funcionários da estratégia de saúde serão demitidos nos próximos 30 dias. Isso foi uma notícia que nós falamos ontem, né? E hoje continuam alguns postos de saúde ou que fazem parte desse Mas desse aí é a grupo. prefeitura municipal. Ok, mas é ela assim, é... a notícia do governo do estado. Então, são agentes do governo do estado. Não, eles são municipais. Então, a minha notícia é do governo do estado, Secretaria do Governo do Estado. E eu quero dizer aos senhores, inclusive para o Vitorino, que ontem nós falamos aqui sobre isso, e eu até enfatizei que o sindicato e mais uma outra entidade foi quem entrou justamente contra este instituto, IMESF. E hoje, na Câmara Municipal de Porto Alegre, Vitorino, a maioria dos vereadores assinaram uma indicação à Prefeitura de Porto Alegre com o objetivo de evitar a demissão desses 1.840 funcionários. Enfim, foi uma decisão do tribunal, por isso que isso aconteceu. Então, eles foram liderados por Roberto Robaina, na verdade, a ideia, a autoria é de Roberto Robaina, de falar, de tentar resolver, e foi protocolado, inclusive inclui a presidente da Câmara, Mônica Leal, pois é isso que eu... ele diz o seguinte, tá? Explica que o Legislativo não tem poder constitucional para aprovar. Ele quer que transforme
esse instituto numa outra entidade que seja possível, entendeu? Mas não tem como, legalmente não tem. É o que ele diz. São 16... Indicou que pretende lançar um edital emergencial para que uma organização de sociedade civil, entidade privada sem fins lucrativos. Essa encrenca se deu porque 16 entidades, na maioria sindicatos, a Central de Trabalhadores do Brasil, CTB, o Sindicato dos Enfermeiros de Porto Alegre, o Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde do município de Porto Alegre, o SIMPA, que é o Sindicato dos Municipários, e mais uma série de sindicatos entraram na justiça porque não aceitavam esse instituto ser gerido de forma independente. Eles queriam que essas pessoas todas fossem contratadas por dentro da máquina pública, com edital, com licitação, com não sei o que, e não pela CLT. Ou seja, eles queriam mais funcionário público, queriam inchar a máquina pública. Acontece que um funcionário público custa, em média, 3 vezes o que custa um funcionário da CLT. O que eu estou dizendo é isso. Os salários da máquina pública são, em média, no mínimo o dobro, mas em média 3 vezes o que custa na iniciativa privada, o custo de um trabalhador na iniciativa privada. Isso em 2011 foi equacionado e se criou esse instituto como forma de viabilizar os postos de saúde em Porto Alegre. Os sindicatos entraram na justiça contra essa decisão, dizendo que a prefeitura tinha que contratar, tinha que ser tudo funcionário público, tinha que... aquelas coisas que... Sindicato, há muito tempo, não defende cidadão e trabalhador. Sindicato defende os interesses da sua direção. A indústria sindicalista, que foi criada pelo seu Lula e os seus blue caps no Brasil, deu nisso. Hoje estão se lixando para cidadão. O sindicato quer defender os seus interesses. E essa é uma prova cabal do que essa gente é capaz de fazer. Eles entraram na justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu ganho de causa aos sindicatos, a Prefeitura recorreu a Brasília e o STF manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então eu gostaria que fosse lançada na conta de sindicatos e da Justiça Gaúcha, esse fechamento. Digamos assim, essa carência que Porto Alegre vai passar nos próximos tempos. Eu poderia dizer corpos, porque muita gente vai morrer por falta de atendimento. Mas acho que seria muito pesado. Deixa eu complementar aqui, eu já passo para ti que eu sei que tu quer falar sobre esse assunto. A autoria eu só falei no Roberto Robaina, mas é do Roberto Robaina e do Alex Fraga. E a ideia é transformar esse MESF numa empresa pública municipal, a exemplo da EPTC. Da EPTC, mas não pode. Deixa o Russo falar depois. Zero. Pois é. Dona Magda, que nós discutimos esse assunto ontem e a gente não tinha essa colaboração que só tivemos hoje durante o dia, que o Vitorino já abordou, que foi a gênese da ação. A ação era exatamente porque, como foram contratados pelo regime CLT, todos aqueles organismos entraram para tentar tornar estatutário os funcionários deste. Só que isso é de 2011. Quantas administrações, quantas esferas judiciais, quanta alteração social houve de 2011 para cá, quanta mudança das condições do município, do estado e do país houve para ninguém fazer absolutamente nada e esperar uma situação terminativa, porque a gente, quando está no STF, dona Magda, a gente pode ir lá conversar com o ministro relator para pedir para ele não julgar se for o caso, a gente trabalha uma solução política para não deixar uma solução, porque essa solução foi o fim. E agora nós precisaremos 30, 60 dias para criar um organismo e esse pessoal que está com dor amanhã, eu sempre digo, a saúde é a única que não pode esperar. Então ficaram 8 anos passando por diversas administrações, diversos governos, diversos partidos e ninguém fez absolutamente nada. E nós somos surpreendidos no dia seguinte por esse tudo ou nada. Em compensação, desde o início da era digital, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vem passando um contínuo processo de mudanças e mudanças desafiadoras. Eles têm como proposta uma equipe envolvida em resultados de excelência, sabendo que mais do que criar sorrisos é restaurar confiança. Essa iniciativa mostra claramente a responsabilidade com o paciente e a classe odontológica. Lembrando que o seu sorriso, os seus dentes bonitos, os seus dentes jovens, isso melhora e muito a autoestima das pessoas. Então, é o tipo da coisa que a gente tem que dar o seu mérito e aplaudir.
né? A preocupação justamente não apenas com o paciente, mas também com a classe odontológica. E como sempre, eu transmito a vocês um forte abraço do Dr. Sorriso. Aqui no youtube.com/TV Pampa, que é o nosso canal. Um abraço aí para Marlene Brito, para o Rui, para o Luiz César, maestro de Porto Alegre, para o Rui de novo, a Geni Lourdes, enfim, todos os telespectadores que nos acompanham através do YouTube. Aqui no WhatsApp, 999-777-001. Carla, boa noite, mas no passado a vacina era cobrada na matrícula escolar, não tinha matrícula sem vacina, sabe? Ela não assinou essa mensagem, mas achei importante porque nas escolas que eu matriculo as minhas filhas, sempre me pediram realmente o calendário com as vacinas completas da vacinação básica de saúde, bem lembrado. Parabéns, meu presidente Bolsonaro, mais uma promessa de campanha cumprida. Assinou o decreto que estende o porte de armas a toda a área da propriedade rural. Nós do campo agradecemos, pois em um país com geografias continentais, esperar que o Estado nos dê segurança em todos os cantos é acreditar demais em Papai Noel. É o Manuel Azevedo de Osório. E esse é o tema que o Marconi traz hoje ao programa. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, então, o projeto que amplia a posse da arma à propriedade rural. Com a assinatura agora o texto passa a valer como lei. E, segundo o Estatuto do Desarmamento, atualmente, o cidadão, o dono de uma fazenda, só poderia carregar a sua arma dentro da sede da propriedade e agora, de acordo com o texto assinado, o cidadão poderá andar armado em toda a extensão do seu imóvel rural. Esse projeto já havia sido aprovado em agosto pela Câmara dos Deputados e estabeleceu a chamada posse rural estendida, com teor semelhante a de um decreto também editado pelo presidente Jair Bolsonaro. O prazo para a aprovação era ontem, né? E o presidente já havia afirmado que após a cirurgia, né, depois desses procedimentos que ele teve que enfrentar, ele autorizaria o projeto. Segundo o Palácio do Planalto, a nova lei tem como objetivo dar a segurança jurídica para o proprietário rural. Por que jurídica? Né? Mas o objetivo não é da segurança física, porque de qualquer forma, inevitavelmente, 9 entre 10 proprietários rurais continuavam garantindo a sua defesa. Né? Independente do que dizia o estatuto, havia a necessidade de se defender. O que acontecia é que, em caso dele utilizar essa arma, tomar uma atitude, o amparo jurídico ele não tinha, né? Porque o estatuto dizia que ele não poderia fazer uso. Beira o óbvio a tomada da decisão, né? A gente retoma o controle, né, da nossa própria segurança, principalmente por propriedades rurais que inevitavelmente estão longe do acesso da polícia. Né? Você vai fazer o quê? Ligar para o 190, até que uma unidade chegue lá, até que algo possa efetivamente garantir a segurança desse proprietário rural, uma tragédia já se deu e o cidadão não teve como garantir a sua defesa. O projeto não é exatamente o ideal, né? O que o proprietário esperava que fosse, o que o cidadão que clamou... Só acho que é meio racional, né? Não, é racional, claro, é. Porque a lei como tal é que é irracional. Imagina, o sujeito tem uma fazenda de 3, 4 hectares, ele tem que ficar dentro de casa com a arma na mão. O sujeito tá roubando a vaca dele, ele não pode ir lá atirar no sujeito e na vaca. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de arma. Pergunte. Vamos supor, eu sou um exímio atirador de balestra, que é a besta. É uma pequena flecha letal que fica num arco que tem um gatilho. Se não é arma de fogo, eu posso ter em casa, não posso? Você vai responder pelo uso de arma branca. Mas arma branca não é proibição. Arma branca. Tu pode andar com faca na rua dizendo que vai cortar churrasco. Isso é um pouco do conceito sem pé nem cabeça do próprio Estatuto do Desarmamento. Né? A gente já viu aí mulheres que foram mortas a golpes de tijolo, a cidadão que foi morto a golpe de faca. A única coisa que ficou clara em cada caso desse é que o cidadão que morreu teve antes cerceado o seu direito de defesa. Que é algo que, além de qualquer coisa, além das questões políticas, é algo instintivo. A gente só chegou aqui porque, antes de qualquer coisa, somos animais, que temos o instinto da defesa e da reação. E aí a engenharia social praticada no cidadão nos últimos anos convenceu. Nós temos gerações hoje de pessoas que são incapazes de defender seu próprio familiar. Dentro desse conceito de não reaja, me disseram para não reagir, não se defende, não queira fazer a vez do Estado, sabe? É uma geração de gente que é incapaz de defender o seu próprio ente querido. Defender a mulher dele. Não defende, não defende.
da tua notícia, além que me parece que de uma matéria tão controvertida, parece era a única que havia quase que um consenso, né? Sim. Sobre ela, e tanto é que ela foi aprovada com rapidez. É que talvez volte a ter o valor essas propriedades rurais, né? Porque o número de assaltos e mortes que nós tínhamos estavam fazendo com que ninguém mais quisesse comprar sítio. Quem tivesse um sítio para vender, ele teria que ganhar uma loteria esportiva para arranjar um comprador. Talvez esta devolução de proteção da propriedade possa fazer com que os sítios voltem a ter valor e as pessoas tenham até orgulho da sua propriedade. Eu vou me aproveitar da tua declaração, Ruschel, e o que para mim é mais importante nessa assinatura é que não só os valores das propriedades, mas o valor da vida desse proprietário volta a ter valor. Ele volta a ter direito de se garantir. Atualidades Pampa e as nossas redes sociais, cara. Muito bem, olha aqui, ó, a Arlete fala aqui pro Vitorino, ó, o Macron vai levar o assunto Amazônia para ONU, por isso o Bolsonaro tem que falar também. É a opinião que o Macron vai falar sozinho, né? Porque ele perdeu o apoio da Alemanha, perdeu o apoio da Inglaterra. Seria bom que o presidente não falasse, né? Vai deixar ele falar sozinho. O Carlos Teles diz assim, muito legal o adereço na cabeça da Carla. Como se chama isso? Quando eu era criança se chamava diadema. E depois ele disse que o Chicão tem toda a razão com relação à Irã e tal. Agora, tiara, eu acho que o nome é uma tiara, uma tiara mais moderninha, agora que nozinho. E o Regis Fernando diz, Carla, a camponesa mais linda da televisão. Tudo de bom para todos. A camponesa tigradinha. Né, tigradinha, mas eu acho que é o cabelo preso dessa maneira. Deve ser isso. Mas eu gostei até, Magda, porque eu vou confessar. Quem comprou essa tiara foi minha filha. A minha bateu filha no armário da tua filha? Bati, consegui, me vinguei, porque é sempre o contrário, né? Sempre elas estão batendo no meu armário. Muito bonito pra ti. E eu no armário da minha mãe. Eu digo, não, hoje eu acho que eu vou usar mas tá muito bonito Eu sempre gostei, desde sempre, de usar lenço e tudo mais. Fazia tempo que eu não usava um adereço na cabeça. Muito bem. Marli Barcelos. Bom, eu vou falar primeiro, antes do meu assunto, de 2 livros. As pessoas me perguntam muito a respeito de Nietzsche. Por que eu não falei mais do Nietzsche? Porque não apareceu mais coisas para falar do Nietzsche. E foi lançado esta semana um livrinho, 60 minutos para entender Friedrich Nietzsche. Está aqui o livrinho. Custa apenas R$15, você vai encontrar em qualquer banca de jornal e tal. Você vai entender, vai aprender muita coisa. Claro que ele não tem uma profundidade maior, porque é apenas uma obra, um opúsculo, né? Também, na verdade, isso aqui é um opúsculo. E o outro é um livro, recebi uma série de livros, aliás, do escritor Felipe Daiello, Ventos do Deserto, né? O espião nas terras de Alá, né? Tá aqui um livro, eu recebi muitos livros, muito obrigado a ele pela lembrança, né? Eu agradecer a ele, as pessoas que me mandam esses livros maravilhosos. Depois, eu quero falar a respeito do jornal O Sul. Eu leio todos os dias o jornal O Sul, eu já contei para vocês, porque é o jornal que mostra, né, os diversos articulistas que nós temos no Brasil. Aqui do Rio Grande do Sul nós temos o Burdi, Flávio Pereira, né, e temos a nível nacional o Cláudio Humberto. Cláudio Humberto estampa na sua coluna assuntos variados e das partes da sua coluna chama-se O Poder Sem Pudor. E ele trata aqui de um grande autor russo chamado Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, que tem uma obra fantástica chamada Crime e Castigo, que conta a história, se não me falha a memória, de um jovem que quer ter a sensação de matar uma pessoa. Então ele mata uma senhora, uma idosa, para tentar ficar com a futura. Não vou contar o livro para vocês. Mas o que acontece com esse livro Crime e Castigo? Quando Petrônio Portela foi senador, e agora vamos entrar na classe política, ele tinha um irmão que era um senador biônico chamado Lucídio Portela. E esse senhor era conhecido pela sua burrice, digamos assim, né? Eu posso usar esse termo. Então ele cita Dostoiévski no meio da sua peroração, do seu discurso, porque realmente Dostoiévski e tal. E aí um senador daqueles galhofeiros olha para ele e pergunta: muito bem, meu senador, o senhor leu Crime e Castigo de Dostoiévski? Ele olhou bem sério e disse: li os dois.
Só ele riu. O pessoal aqui não gosta. Eu não sei se vocês não prestaram atenção, mas foi Eu fantástico. acho que eles não O senhor prestaram é brilhante atenção. como sempre. O Vitor sim, mas eu estava passando a cola pro Chicão. Eu estava lendo as mensagens. Crime e Castigo. É um livro fantástico. Junto com os irmãos Karamazov, Noites Brancas, são os três. O último é um conto, né? Ainda não conto como livro, mas é um conto, foi editado, etc. Mas Irmãos Karamazov e esse Crime e Castigo, que é uma obra fantástica, porque dá início ao romance psicológico, tratando do aspecto psicológico do protagonista do livro, que é esse jovem que mata essa idosa e que depois fica com medo porque a irmã e a mãe são muito protetores, e como é que a mãe vai saber, e como é que vai acontecer na minha vida. Ele acaba, no final, vou contar para vocês, ele acaba preso, né? Não, mas eu vou contar. Eu vou contar. Mas quem não sabe isso, porque é a coisa mais antiga que andar pra frente, é a mesma coisa daquela apresentadora, tinha uma apresentadora, um tempo atrás, bastante tempo, que ela falava sobre o espetáculo Romeu e Julieta, que seria encenado mais uma vez no teatro tal. E ela disse assim, mas o final eu não vou contar pra vocês, o final é surpresa. Ufa. Eu digo, Romeu e Julieta, uma releitura. Surpresa. Releitura. Mas esses escritores russos aí, o Smirnov, Strogonoff, esses caras... Strogonoff? Chicão Tofani, 93 anos. Não, desculpe, absurdo. mas o senhor chamar de Strogonoff, Dostoiévski? Sim, mas ele é uma barbaridade. Tu tem que dar graça a Deus que ele não chamou ele de Fedor, porque tu disse Porque o nome dele é Fiodor. Fiodor, pois é. Fedor, É Frederico. os livros é que tem essa coisa dele, que tem esse Fedor. Scantofani, vamos lá atender o nosso telespectador, que quer que tu mande um abraço para o senhor Niederauer Quadros, que está completando 93 anos. Seu Niederauer, o senhor conseguiu a ódio dos deuses, passados os 80 anos. Quem chegar aos 80 anos vai fazer tudo. Eu, depois dos 80 anos, se eu chegar lá, eu vou fazer horrores que eu não fiz durante a vida. 93, tu é maravilhoso. Ganha o meu abraço, o meu carinho. Por que mais? Tem coisas que não fiz ainda. E vou fazer 80 anos e um dia eu vou fazer horrores. Que coisa se tu não fizesse ainda, Chicão, que depois dos 80 tu quer fazer? Sair nu na rua. Ah, mas isso não tinha atentado ao pudor, tu vai ser preso. Morar com 3 mulheres. Ah, aí pode. Comprar uma Porsche conversível e entrar na casa de uma mulher lá pra dentro. É um sonho que tu vai Mas vou levar comprar em pro resto 20 da anos. vida. A gente está sorrindo aqui, a gente está mostrando os dentes, mostrando felicidade, né? Pois eu quero dizer aos senhores que desde o início dessa era digital, a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vem passando por um processo contínuo de mudanças e mudanças desafiadoras, tendo como proposta uma equipe envolvida em resultados de excelência e sabendo que mais do que criar sorrisos é restaurar confiança. Essa iniciativa mostra claramente a responsabilidade com o paciente e também com a classe odontológica. Isso é muito importante. Tão importante quanto ter um sorriso bonito, uma dentadura saudável, para que você possa rir, para que você recupere a sua autoestima. Tudo isso está nas preocupações desta clínica. E também um forte abraço de sempre do Dr. Sorriso, que eu sou a representante deste forte abraço. Magda, o Brasil é o país da piada pronta. Ponto. Por quê? Porque você viu que estão criando a CPI das fake news e aí colheram assinaturas de deputados e senadores e descobriram que 3 assinaturas de senadores e 5 de deputados são fake. Não, que barbaridade. Que horror. Não é o país da piada pronta? É. As férias do senhor Marne Barcelos, o mais culto que eu conheço, entre aspas, fez muito bem a ele. Agora está mais despojado e jovial. Será que ele está amando? Opa, olha aí. Marne Amando Barcelos. de quem? Não, amando, amor. Esse amando amando é uma palavra só, não te faz de Maria Tataca. Tu tá namorado de alguém? Aqui. Seu Emilson Almeida. Eu vou dar um depoimento. Ele tem chegado muito sorridente aqui, né? Mais cedo, Mas, coragem. Ruschel, ele foi flagrado em Livramento, entrando perto de um cassino com uma ninfeta.
Não, Rivera. Livramento não tem cassino. Ribeira. Mas é fronteira, querido. Sim, mas não Tu tem. tava Mas sempre é do nesse lado do No Brasil é borderline. proibido ter cassino. Mas tudo bem, eu sei que é Rivera. Que, aliás, Mas que acho mania de uma pegar no meu pé. incompetência Com dos esse governos brasileiros não termos cassinos no Brasil. Motivo, qualquer cidade. Você colocar um cassino em Gramado, São Francisco de ridículo Paula, mesmo. Não tem. Rio de Janeiro. Não Já tem, pensou um porque cassino, As grande pessoas cassino no Rio de viajam, gastam Janeiro? horrores para jogar ali do Jogar lado. em Las Vegas. Agora, Magda, me permite, eu quero trazer um off-topic aqui. off-top é bom. Viu só? É muito festa. Pois nossa. Olha, Ontem tu eu que trouxe... Eu me impressiono com isso. Ele é um homem muito legal. Na internet, então, Não tá confunda o estilo coleguinha. nude. Até amanhã eu descubro o que ele vai trazer. Deixa o coleguinha falar. Ontem eu trouxe aqui a questão das federais, né? Das universidades federais e a questão da cartilha proposta pelo MEC. E algumas pessoas entraram em contato comigo. Eu fiz questão de destacar aqui o recado. Eu não vou identificar o rapaz, mas ele diz o seguinte: ele me mandou uma mensagem dizendo: Marconi, boa noite. Minha namorada passou na Federal aqui em Florianópolis. Então nós nos mudamos para cá. E simplesmente foi o maior arrependimento a nossa mudança. Ela estudava na UBRA, em Canoas. Aqui, todo mundo é de esquerda, só se fala em greve e maconha. Ela fica abismada com o pessoal que chega na aula perguntando se alguém tem seda para fumar maconha. Os alunos recebem e-mails convocando para palestras que, na verdade, não passam de lavagem cerebral em apoio à esquerda. Além do mais, os alunos que querem estudar simplesmente estão proibidos de entrar na aula ou tentar ter aula, pois ficam alunos de plantão, alunas, eles colocam alunas, mulheres, para que qualquer manifestação mais acalorada entre o discurso do machismo ali, automaticamente proibindo a entrada dos alunos. Ele me deixa contato, né, para que se eu quisesse aqui aprofundar, e ele me mandou uma cópia do e-mail que circula pelo fórum de alunos, o material onde fica ali, onde os alunos consomem, né, pela internet. Um dos e-mails enviados a toda a turma diz o seguinte: prezados colegas da Agro, boa tarde. Como medida autoprotetiva, registrem, notifiquem, filmam, façam áudios e fotografias de professores com viés conservador que não aderirem à nossa paralisação. Também registrem e filmem os colegas com perfil da direita fascista, porque eles fomentam o clima de terrorismo psicológico como estratégia da nossa desmobilização social. Vamos expor os verdadeiros inimigos da educação e do desenvolvimento do país. Tem o nome, que é o e-mail. Ele mandou uma cópia do e-mail enviado a toda a turma do que está acontecendo. Isso, uma das mensagens que eu recebi entre ontem à noite e hoje, até o momento de vir aqui para o programa, de tantos e tantos pais e familiares e dos próprios alunos que não sabem mais o que fazer para simplesmente levar adiante aquilo que se espera do que deveria ser o templo do saber e que hoje não passa de uma fabriqueta imunda de militantes que lá na frente a gente vai saber, né? São pessoas que obviamente não terão lugar no mercado de trabalho. É verdade. Mas, Obviamente serão me surpreende o rebanho perfeito. Os colegas podem me ajudar, manobra, porque eu acho que a esquerda nunca teve grande sucesso eleitoral em Santa Catarina. Não, nunca teve sucesso em nada na vida, né? É dominado pelos Bornaus e outros clãs da direita. Mas tentam, né? Tentam, porque é fascinante. Eles me mandaram fotos aqui do ambiente, assim, parece uma Cracolândia, né? E aí é maconha pra lá, é música pra cá, o professor dá aula a hora que pode, a hora, né, que a rapaziada permite que algo esteja acontecendo e segue manifestação. São adesivos, Lula livre. Eles estão protestando agora porque eles querem pagar a carteirinha. Querem pagar a carteirinha. Eles são contra o não pagar. São contra o não pagar. Quem quiser pagar a carteirinha, faz pague. no DCE da sua faculdade. Não faz online. Não, mas aí abre espaço para o contraditório. Sim, não, o problema não é espaço contraditório. A esquerda funciona até acabar o teu dinheiro. Sim, lógico. Como todo socialismo no mundo, né? Deixa eu falar um e-mail aqui do nosso telespectador, Gabriel Jong, eu acho, tem muita consoante ali, eu posso estar errando. A mulher com porte de arma de fogo, bem treinada, vocês falavam de arma de fogo, é a única chance de defesa e preservação da própria vida. Quando for surpreendida e estiver sozinha com o agressor assassino e mais ninguém para defendê-la. Porque é assim que funciona sempre, sem mais ninguém por perto. A lei do feminicídio serve para punir o agressor depois
somente depois de atacar a sua vítima, ou seja, a mulher já estará morta ou gravemente ferida e sem ter tido chance de defesa. Portanto, a lei vai punir o agressor, mas não vai devolver a vida da mulher. Gabriel da Chácara das Pedras. Não, é o mesmo assunto. Não, é o mesmo assunto. É a Tu ia opinião falar- de É o mesmo telespectador. assunto. Não, mas ele faz uma visão muito negativa, né? Nós temos aqui, eu trouxe uma estatística da qual é muito importante, eu volto a dizer, dos casos que resultaram em morte no feminicídio, tá? 20% deles só tinham medida protetiva, os 80% não tinham. A verdade, a questão é um pouquinho maior, é uma questão da dependência que a mulher tem, porque ela não é na primeira vez que ela é morta. Isso é muito raro. É uma sequência de atos que vão no crescendo que acaba no assassinato. Mas a mulher não consegue porque ela tem crianças pequenas e às vezes não trabalha, né? Às vezes ela ama o homem e ainda espera, aposta na relação. O que foram criados mecanismos muito Síndrome de eficientes... Estocolmo? O que foram criados mecanismos muito... Esse que até depois vai ser o assunto da minha manchete, dona Marta, que do botão Pode falar que aperta, sobre ela, do aproveita. botão que aperta, é uma coisa sensacional, porque como a tua ocorrência está registrada na delegacia, tu evita aquele troço de ligar 190, mas como é que é teu nome? Mas qual é o teu endereço? Não. Se apertar o botão no teu celular aqui e ele bate lá no coisa, já sai a viatura automaticamente para o endereço, porque sabe que é um caso de possível feminicídio. Então, isso é uma evolução para a sociedade, assim, extraordinária, né? E temos que criar, a minha manchete, dona Magda, é saudar hoje uma lei que foi assinada, que eu considero um aperfeiçoamento da lei Maria da Penha, sempre lembrando que o feminicídio é um problema social, né? É um problema social, é um problema de código penal, é um problema de educação ontem lembrei o problema de educação das crianças, né? Que a gente tem que aprender a respeitar a mulher desde o nascimento. Mas a grande notícia, dona Magda, é que vai ser agora também, porque se lesiona muitas mulheres, se provoca despesas para as mulheres e provoca despesas para o erário, para o serviço público, através do SUS, e o bacana fica fora lá e vai achar uma excludente na parte criminal. Ele agora vai ser responsabilizado civilmente também pelos danos que a mulher teve e pelos danos que ela precisou, às vezes, para se recuperar num hospital privado ou do próprio SUS, que é uma grande evolução, dona Magda. Porque a questão do SUS, o SUS é de todos nós. Né? Todos nós contribuímos para que o SUS, nós pagamos o SUS. E às vezes esse malfeitor, ele provoca um dano na mulher dele, né? Nós entupimos as nossas CTIs lá de pessoas agredidas, né? E o Estado prestava esse serviço gratuitamente. Agora serão responsabilizados, não precisa transitar decisão criminal contra esse agressor aí, basta que tenha a prova, faz o cálculo lá, pode entrar com uma ação civil de cobrança dele. Então, considero isso. Cada dia nós vamos aperfeiçoando um pouco mais. Volto a dizer, uma coisa que, na verdade, o resultado final é muito difícil, porque depende do ser humano. Rocha, se tu me permite, só colocar em xeque a tua informação, tendo a ousadia, né, de questionar assim. Ontem até a Carla ainda citou a questão de um sininho para bater, né? A mulher bater um sininho, a mulher apertar um botão num aplicativo. É apertar o botão. Apertar o sininho é lá no youtube.com/tv. Não confunde o sininho da notificação. Bom, vamos pegar então a questão do aplicativo, que vai depender de uma internet boa, de um acesso a determinado aparelho telefônico, para que a ocorrência chegue lá, bata, o piloto da viatura entre no carro, pegue trânsito, chegue até lá. Você sabe quantos tiros já foi possível disparar até que a viatura chegue ao local? Eu não questiono e não condeno a iniciativa nesse sentido. Mas qual é a dificuldade, onde está essa ânsia de impedir que uma mulher, então, se prepare, se qualifique, faça os determinados cursos que tenha que fazer, tenha acesso a equipamentos que garantam a sua defesa, seja ele um spray de pimenta, seja ele aquele bastão retrátil, ou, num caso, como é a minha opção, umas 3, 4, 380 dentro da bolsa, mais 2 na cintura, para que todas... Mas é lógico. Pô, olha aqui, ó, esse superou o Vitorino. O meu amigo está sugerindo que todas as mulheres tenham direito a porte de arma para se defender dos homens. Em absoluto. Cumprindo
Cumprindo os positivos legais. Exatamente. Cumprindo os preceitos legais, não precisa Não é assim, que é assim, onde trava tudo. Não é assim, a senhora é mulher, vem até a nossa loja, compre uma pessoa. Não é assim. Não é Mas, assim. me permite, isso aí depende do temperamento da mulher. Tem mulher que ela é mulher forte, mulher determinada, que ela sabe o que ela quer, e tem outras mulheres que são mais passivas, mas que essa forte, determinada, que sabe o que quer, possa ter o amparo jurídico. Sim, mas esse tipo de mulher não entra nessa fria. Não entra nessa fria. A mulher sabe escolher o homem. Primeira vez que o cara disser alguma coisa, ou ele leva um bife, ou ela já vai embora, ou já manda ele embora de casa. Ótimo, mas que a justiça a ampare para que, mesmo com toda essa postura, mesmo com toda a iniciativa, se ela quiser, como cidadão, como indivíduo, possa ter um amparo jurídico de procurar os meios legais, os recursos de treinamento, de preparo, de seja lá o que for, e que lhe a habilitem. Mas isso todo cidadão e cidadã pode ter. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim, até porque também existe ainda várias dessas mulheres que são fortes assim, têm ainda esse comportamento meio ideológico de anti-arma. Bom, mas aí é uma escolha delas. Ótimo, porque mas que ela elas pode ter se ela quiser. Mas que aquelas que têm o desejo de assim se defender tenham tanto o direito de manifestar o seu desejo quanto que essas que não querem. Entendi. Falando em manifestar o seu desejo, a dona Juscelia e algumas outras pessoas, telespectadores, telespectadoras, já é o segundo dia que eles reclamam que estão tentando votar no site do Prêmio Press, mas que ele não funciona. Então, eu diria para a dona Juscelia e as outras pessoas que eu acabei de abrir o site, talvez a senhora tenham digitado alguma coisa errada, enfim. Não, Magda, e até a gente pode, se for possível, botar na tela, até para os nossos telespectadores. O site direitinho, né? Isso, ver o site direitinho, porque assim, o Atualidades continua na segunda parcial, Atualidades continua como finalista, muito votado. A Magda Beatriz, além de jornalista do ano, agora aparece também como apresentadora de televisão do ano. Esse é amigo de vocês, como comentarista de televisão, Marne Barcelos como comentarista de rádio, isso aqui da bancada do nosso programa. Da bancada. Mas nós temos pelo menos mais meia dúzia. Não, mais, nós somos 17 no total, se bem que eu não olhei se tem mais gente. 17 profissionais da Rede Pampa estão indicados em várias categorias. Então a gente humildemente pede o voto de vocês para os nossos profissionais, mas não são só os que estão lá. Você pode ter outras preferências, claro. Inclusive aqui na bancada. Quero que você se sinta à vontade, mas o importante é votar e votar nos profissionais da Rede Pampa de Comunicação. E você colocando bem certinho, assim como está aí no vídeo, www.revistapress.com.br/Prêmio Press, abre exatamente com a página inicial, que tem um bolo, umas velhinhas de apagar, não é velhinhas. E ali você tem a opção do voto popular, do voto profissional, você pode votar até o dia 20 de outubro. E é só você correr a página para baixo que você vai encontrando. O voto popular pode ser feito todos os dias. O Marconi também está concorrendo, né, Marconi? Sim, senhora. Eu esqueci do Marconi. O Marconi. Ele faz propósito, ele me disse que ia fazer. Vai lembrar, vai guardar no coração. Guardo o rancor. Só um ponto sobre o voto em si. Não. Porque existe uma regrinha, não dá para simplesmente botar lá Vitorino, pronto. Não. Você bota lá Gustavo Vitorino, TV Pampa, né? Magda Beatriz, TV Pampa. Esse amigo que vos fala aqui, Rádio Pampa. E o meu tá valendo tanto pela Rádio Pampa, porque é como... E o Marne Barcelos está como comentarista de rádio. Exatamente. Pô, que coisa legal, hein? 4 profissionais da bancada, Só da mais bancada, o programa indicado. Mais e o depois, programa. E depois não sabe qual é o sinônimo da palavra sucesso. Sucesso, como diria o Marne Barcelos. Eu quero apenas fazer um comentáriozinho. Agora baixou o Leonão Brizola. Baixou o Leonão A respeito da repulsa geral do povo brasileiro no que diz respeito a esse aumento das verbas, dessas verbas para a propaganda política, sem a glasnost, sem mostrar, sem ter transparência. Tudo isso não precisa apresentar recibo, não tem nada, para 3 bilhões de reais. E ontem eu falava aqui do salário mínimo, R$1.000, que o ministro Paulo Guedes está querendo congelar, porque não vai passar. Não vai passar isso aí. Não, como é que vai congelar o salário mínimo?
As pessoas estão passando fome, ainda congela o salário mínimo, pelo amor de Deus. Ele já é isso? congelado? Mas é gelado. É gelado há muitos anos. É tudo anos. que a senhora quiser. Então, eu quero aqui transmitir, isso aqui está no Jornal do Sul de hoje, Repulsa Geral revogou o fundão sem vergonha. O Jorge Cajuru, aquele senador lá por Goiás, meio maluco, que até, aliás, é meu amigo também, tem uns amigos meio malucos. Tem tudo uns bem, amiguinhos Vitorino? também, que vou tem te uns contar, amigos meio Vitorino, malucos, Cajuru. Vitorino e tal. Mas eu quero dizer para vocês que o Cajuru tem razão. Ele tem razão, o Cajuru, quer dizer, o fundão sem vergonha. Porque o político, aquele que gosta da população brasileira, e ainda ontem eu falava aqui, anteontem, do Agostinho Neto, que foi o homem, primeiro presidente de Angola e o fundador do MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola. Foi um médico, um escritor, um poeta que se transforma em líder da expulsão dos portugueses, de ter transformado Angola naquela época em uma república, República Popular de Angola. Então ele dizia o seguinte, o que nós temos que... O político tem que pensar? O político tem que pensar no bem-estar do povo. É a coisa mais do que redundante. Não, os políticos, a grande maioria dos políticos, pensa somente nos seus acólitos, nos seus apaniguados, nos seus áulicos. E esse fundão sem vergonha que foi criado, que me enoja qualquer cidadão em sã consciência, eu repito a vocês, que vê, que lê, ou que ouve no rádio, ou que vê na televisão, numa rede social, ele deve dizer, eu sou um idiota, o que eu faço nesse país? E é por isso que a garotada quer ir embora do Brasil. Onde é que eu vou morar? Eu quero ir embora para Portugal. Não vá. Eu quero ir embora para Nova Zelândia. Vá para Nova Zelândia, vá para a Austrália, vá para o Canadá, vá até para Angola, que você vai aprender muito, apesar que lá também é uma corrupção violenta. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, se passasse isso, até o Rodrigo Maia voltou atrás, se passasse isso, esse fundão sem vergonha, como diz o Jorge Cajuru, isso seria mais uma vergonha para a política brasileira. Marni, só para deixar claro uma informação, primeiro, esse fundão eleitoral aí realmente já causou muita revolta na população, mas não é agora que ele vai ser usado, ele já foi usado na outra eleição com mais ou menos o valor de 1,7 bilhão. É verdade. A Câmara de Deputados fez um projeto tentando aumentar esse valor e também mudar algumas regras eleitorais e partidárias. Esse projeto saiu da Câmara e foi para votação em Senado. A votação no Senado foi diferente, a votação do Senado tirou fora essas mudanças que a Câmara estava querendo, de, por exemplo, poder pagar advogados dos partidos com o dinheiro do fundo eleitoral. Alguns pontos polêmicos que ficaram de fora. Eles revalidaram o fundão, mas o valor do fundão vai ser definido depois pelo Executivo. E esse projeto, então, já que não foi aprovado conforme a Câmara determinou, ele volta para a Câmara de Deputados para ser novamente votado. E aí hoje tiveram algumas manifestações. O presidente do Senado disse que o valor de 1,7 bilhão é pouco para eleições municipais, porque existe um grande número, ele deu números, são 500 mil candidatos a vereadores para mais ou menos 57 mil vagas, são 30 mil candidatos a prefeito, para prefeituras, para mais ou menos 6 mil vagas, né, nas prefeituras, como prefeito, e disse que deveriam aumentar esse valor. Já Rodrigo Maia disse que quando agora o projeto voltando para a Câmara de Deputados, esse projeto não deve voltar e tentar novamente embutir regras como facilidade na questão das regras da apresentação de contas e tudo mais. Daí ele citou o pagamento de advogados com o fundo eleitoral, isso não deve voltar. Algumas outras, daí deixou meio aberto, algumas outras pode ser que volte e tal, mas não tão polêmicas. Então, assim, a gente precisa deixar claro que o Senado não topou o que a Câmara propôs. A Câmara propôs realmente, como disse a manchete, né? Então, a revolta popular fez com que o Senado desse uma freada e dissesse assim, bom, já que vocês querem queimar o filme de vocês e realmente botar todo esse monte de coisa aí, né, no fundo partidário, nas regras eleitorais, vocês é que façam, nesse segundo momento da Câmara. Mas agora, pelo Senado, isso não vale. Então é importante a gente deixar claro. Eu tendo a ser um pessimista
por essência, assim. Pois não. Eu não consigo acreditar em nada desse... Não da Carla, de forma alguma, né? Dos discursos Não, que eu não tô nem me posicionando, é bom claro. deixar bem claro. Eu só tô passando essa a notícia. O Senado Está relatando o que aconteceu. Eu me posicionei, eu sou contra o fundo eleitoral, já me posicionei. Só quero dar a verdade, a veracidade com relação à decisão que foi tomada pelo Senado. Sim. O meu pessimismo se dá em função de tudo que a gente vê nos últimos anos, desde que a gente se conhece por gente, vê o Brasil nessa administração que é uma bagunça. E isso, para mim, é mais um pouco dessa estratégia das tesouras, sabe? Na verdade, vai passar do jeito que eles querem, porque a revolta popular em si, o que é uma revolta popular? A gente teve recentemente o que aconteceu em Hong Kong, o que vem acontecendo, e aí me soa como uma revolta popular, né? O Brasil tende a considerar uma revolta, claro, uma repercussão na internet é muito importante, a gente já conseguiu mudar algumas coisas e tal, mas em relação a poderosos desse tamanho, com decisões desse porte, envolvendo valores tão grandes assim, eu duvido, talvez mexam uma coisinha ou outra, por quê? Porque não há contraponto. A população brasileira, infelizmente, hoje vive num ponto que ela não tem como reagir como deveria. Né? A gente manifesta aí uma indignação popular, mas eles são poderosos demais, Sim, eles são ricos demais. As regras, mas assim, estavam um descalabro. Essa que é a realidade, porque o fundo eleitoral já é uma vergonha. Já é uma vergonha. O fundo eleitoral foi aprovado, também pelo Senado. Agora, o que eles queriam é a utilização, a forma de utilizar esse fundo eleitoral para pagar advogado de pessoas filiadas ao partido. É como se o advogado do ex-presidente Lula pudesse ser pago com o dinheiro de cada um de nós. Porque o fundo eleitoral é o dinheiro de cada um de nós. É constituído dessa forma. A única coisa, como eu disse, eu sou um pessimista, então esse dinheiro vai passar nesses valores assombrosos que eles vão encampar para eles. Caindo em algum problema que precisem de advogados, vão pagar ou com dinheiro do partido ou com dinheiro deles. Que no caso, continua sendo o mesmo. Sabe? Continua sendo valores. Só para que não embaralhe, dona Magda, de tudo que às vezes nosso telespectador tem difícil de compreender. O valor de 3.600.000 caiu. Caiu. Isso nós não estamos discutindo. Vai voltar para a Câmara. Se a Câmara fixar novamente, vai para o Senado e ainda o presidente vai ter que vedar, derrubar veto. Então há um longo caminho. Eu acho que essa moção popular foi muito forte, sim, e conseguiu tirar esse escândalo. Né? Mas aquilo que você achava pouco, agora não é mais. Agora a Atualidades Pampa tem seus melhores momentos sábado, 7h30 da noite. Não esqueça. Você perdeu alguma coisa durante a semana? Você quer rever algum assunto de durante a semana? Sábados, 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Vitorino. Pois a dona Raquel Dodge hoje, ou melhor, ontem, né, largou a procuradoria e no seu último dia ela foi de vermelho, né, traje elegante de vermelho, e disparou nada menos que 822 portarias num único dia. 822 portarias. Dentre essas portarias, alguns absurdos que logo vocês vão tomar conhecimento, mas o pior de tudo foi ela encaminhar ao STF um pedido para que todos os projetos e propostas do presidente Jair Bolsonaro sejam recusados e considerados inconstitucionais. Arrumou um empreguinho, uma boquinha para sua assessora direta e saiu atirando para todo lado. Guardou mágoa profunda de não ter sido reconduzida ao cargo. Dona Raquel Dodge nunca me enganou, aliás, nunca enganou ninguém, né? Dona Raquel Dodge foi posta lá pelo seu Michel Temer, uma missão específica de segurar a Lava Jato e fez o possível e o impossível para isso, segurar a Lava Jato. E agora, na saída, mostra a sua real face, a sua real intenção, qual seja a de literalmente se colocar contra o governo a ponto de, repito, num único dia assinar 822 portarias. São coisas assim que nos entristecem, porque isso é mais do que ideologia, isso é mais do que aparelhamento. Isso é um processo de destruição da seriedade da máquina judiciária brasileira. Que pena. Uma pena mesmo, realmente foi surpreendente. Eu acho que se ela tivesse sido
reconduzida, ela não ia dizer nada disso, né, Vitorino? Ah, sim, óbvio, né? E ela ficou bem. E Na ela... verdade, era o que ela queria, né? Ah, e ela foi como vestida a caráter, né? De Foi, vermelho. de vermelhinho, de vermelhinho. Para não deixar nenhuma dúvida. O que há que se reconhecer é que nesses 2 anos do mandato dela, nós tivemos dezenas e dezenas de prisões da Lava Jato, o que também é verdade. Ela opinou em todos os casos pela manutenção da não Lava concessão. Jato, Não, e da não concessão de habeas corpus ao ex-presidente Lula. E passou, vamos dizer assim, durante a sua gestão, né, como um fiscal da lei, porque na verdade o procurador ele não é do governo nem contra o governo, ele é um fiscal da lei e é ele que cabe ele se pronunciar, né? Então esse último ato eu não conheço, o Vitorino está nos trazendo detalhes, mas os 2 anos dela, dona Maria, não teria do que, eu não teria do que fazer uma crítica ao trabalho dela. É verdade. Marli Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos. Temos alguns aniversariantes realmente importantes. Todos são importantes, né? Mas alguns são mais famosos. Primeiro, é o que eu falei no início do programa, Greta Garbo. Greta Garbo foi atriz sueca, a mais, talvez junto com a Ingrid Bergman, as 2 atrizes suecas que estiveram em Hollywood e fizeram um grande sucesso. Greta Garbo inicia a sua carreira ainda no cinema mudo. E depois, com o advento, em 1929, do cinema, do som no cinema, né, que foi o primeiro filme, foi um filme de dança musical, as pessoas enlouqueceram, que ouviam a música direta, as vozes dos atores, das atrizes e etc. E ela sai do cinema mudo para o cinema falado. Então as pessoas acharam que seria um grande fracasso dela. Pelo contrário, como ela tinha uma voz grave, sonora, uma voz muito bonita, ela se impõe mais, fazendo filmes como Ana Karenina, como A Dama das Camélias, como Ninótica, como Grande Hotel, né? Todos eles estão no meu acervo, porque eu sou apaixonado por essa grande atriz. Quando ela completa os seus 40 e poucos anos de idade, sabe o que ela fez? Abandonou o cinema. Por quê? Signo de Virgem. Abandonou o cinema. Por que ela abandonou o cinema? Ela disse, olha, eu quero que os espectadores do mundo inteiro mantenham a imagem que eu tinha enquanto com 30 e poucos anos de idade. Não quero que me vejam já idosa, velha, cheia de rugas e tal. Ela usava óculos escuros grandes e morava em Nova York. Morreu com 84 anos de idade. Foi bastante longeva. Outro aniversariante de hoje, Rossano Brasi. Era um ator e cantor italiano, muito boa pinta, fez alguns filmes americanos, inclusive falando em italiano, em Veneza e outros pontos maravilhosos da Itália. Outro aniversariante, esse o Chicão conhece, o grande treinador brasileiro gaúcho, Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão foi técnico, inclusive da seleção brasileira, foi muito ligado ao Corinthians. É um técnico, uma moda antiga, mas contribuiu bastante para o futebol brasileiro naquela época. E Heloísa Mafalda, né, que é atriz brasileira, outra mulher fantástica, fez a primeira Grande Família da Globo, né? Foi um grande sucesso na época. E agora o Júlio Grondona, também que o Chicão conhece. E o Júlio Grondona ele já é falecido, né? Ele foi presidente da AFA Argentina e era dono de um time de futebol na grande Buenos Aires, o Lanús. Ok, vamos adiantando. Jorge Sampaio, que foi primeiro-ministro e foi presidente de Portugal. Aliás, ele foi primeiro prefeito de Lisboa e depois foi presidente de Portugal. O cantor americano Frank Avalon, que foi na época das danças, etc., dos musicais de Hollywood, dos atores com cabelo abotoado, né? Cabelo abotoado, quando se passava aqui atrás, abotoava o cabelo, que atrás chamavam pelo menos... As mulheres também usaram, tem algumas que usam até hoje. Didi Ramone, que era o músico americano, estaria de aniversário no dia de hoje. O James Gandolfini, que foi um ator americano que morreu muito jovem, né? Um fantástico ator, fez séries e programas e filmes também, né? O Frank Aguiar, o cantor Frank Aguiar. Frank Aguiar foi considerado o maior cantor maranhense, do Piauí, era do Piauí, me parece que era do Piauí o Frank Aguiar. Ele pegou esse nome, Frank, eu acho que ele queria ser um pouco Frank Sinatra e tal, mas não conseguiu ser o Frank Sinatra. Com aquele chapéu não ia dar. Entrou na política, né? O vice-prefeito ali de uma cidade do ABC Paulista. São Bernardo do Campo. São Bernardo. Eu conheço a casa dele no condomínio lá, ele mora numa linda, mansão. né? Ele ganha muito dinheiro, Ele né? ganha muito dinheiro. Sempre cheio de namoradas bonitas. E agora Tá casado, no passado ele estava casado.
o que foi deputado estadual, o Chicão é fã, o Vitorino também, o Mário Jardel de aniversário hoje, viu? Não sou fã de Mário Jardel. Vocês falavam todo dia Achava dele que ele aqui, cabeceava bem com o futebol, só que ele andou fazendo coisas na política muito negativas. Terrível. E para finalizar, a jornalista Poliana Abrita, que completa hoje 44 anos de idade. Acho linda aquela moça. É bonita, com aqueles olhos Linda, claros, linda, né? linda São mesmo. esses os aniversariantes do Alamar. Mas só não gostaria de encerrar o programa sem dar o andamento daquele que a gente está acompanhando, aquele favor. inquérito da Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro. A polícia fez uma... A Carla tá rindo, né? Eu adoro a Carla. A polícia fez uma busca e apreensão, pegou o celular dela, agora o celular dela, o celular de uma neta, tem uma neta, porque se descobriu que havia uma trama já articulada desde outubro de 2018. Já estavam montados. E sábado vai ser o grande, se não chover, vai ser refeita a cena do crime. Eu imagino trazendo aqui mais de 30 pessoas que estavam dentro daquela casa, trazendo para a cena do crime, sempre lembrando que ele foi morto, chegando na sua garagem. 2 filhos estão presos, um filho biológico e o não biológico, e tudo isso será reconstituído neste sábado agora. Nós tivemos elementos, foram pegos também os tablets, computadores, e se imagina, a nova pista é exatamente que esse crime foi engendrado em outubro de 2018. Não, eu só queria fazer um adendo. Só, por favor. O adendo é esse. Ela colocou nas redes sociais hoje algo que me deixou estupefato. Sabe o que ela disse? Que saudades eu sinto de você, meu amor. Ela disse isso, lágrimas de crocodilo. Não, e terminou dizendo o senhor assim... era de lavanderia? Sim, como eu gostaria que você estivesse aqui para me proteger. Começou a chorar. Sério. O Mário jamais diria uma coisa que não seria Sério verdade. isso? As mulheres não me surpreendem, dona Magda, a vida me O ensina. senhor gostou da minha interpretação? O senhor foi muito bem, seu mano. Foi maravilhoso. E o cordão puxa Mas eu te perguntei já 2 vezes que não tinha falado da Eu disse que manchete. eu não tinha falado. Mas é que tu fala Mas é que tudo. ela faz parte de um estudo Então muito faz complexado. estudo. Complexado. Complexado ou complexo? Não, é um estudo que eu fiz o seguinte, que hoje no Brasil, o cara que não tem um carro das grandes marcas prêmios no planeta, as marcas alemãs, coreana, que nem aqui, as italianas, Ferrari, Lamborghini, Maserati, ele é um idiota. Nem Mercedes. Sabe por que ele é um idiota? Primeiro, ele não faz grau para ninguém. Ele tem um carro de aplicativo na rua. Parece que ele está dirigindo um aplicativo. Porque hoje uma amiga minha me pegou, era um aplicativo. Ele vai para Jurerê, ele é considerado o jardineiro do paulista lá. Ele vai para Punta, ele é considerado o gaúcho que está fazendo um serviço de manutenção na casa do milionário. Carro deixou de ser status. No Brasil ainda continua com essa mania do status. O carro já não é status há horas da Europa, há tempos nos Estados Unidos, e aqui não. Aqui os caras compram uns carros mequetrefe, de aplicativo, de 99, de Uber, e se acha que compraram grandes carros. Mas fica muito fácil de entender essa tua teoria. Dá pra fazer uma pesquisa de campo aqui na bancada do Atualidades Como assim? Campo. Como assim? Só porque a Olha, gente nós tem temos carro? o nosso colega ali solteiro da bancada. Deixa eu quieto. E o nosso colega solteiro Que tem? tinha um carro modesto. Bem modesto. Bem modesto. Ele fazia voto de pobreza. Ele trocou e agora ele está com uma Mercedes. Melhorou ou não melhorou nesse meio tempo aí pra... A senhora está perguntando dos meus negócios? Não, tô perguntando das mulheres. Opa! Mas o que tem que ver as mulheres com Na o carro? verdade, na Mas verdade. é o que- na mas é o que o verdade, Chicão diz o perguntou, Chicão. gente. Mas o que o Chicão diz, na verdade, é que no Brasil ainda o veículo ele é usado como ostentação. Mas que hoje a pluralidade e essa vinda dos aplicativos, lógico que tornaram pessoas do nosso convívio comum também aplicativos que até têm uma atividade e usam ali aquilo como complementação de renda. Então mudou muito a visão. Mas eu queria ampliar o que está dizendo o Chicão. Né? Eu queria ampliar o que está dizendo o Chicão. Na verdade, nós estamos há 2, 3 anos da chegada dos carros elétricos. Sim. Né? E isso também vai mudar todo o componente mercadológico disso aí. Gustavo Vitorino, Pois é, eu tá tô chegando indo. a hora, tá chegando a hora. Tô indo. Quero deixar um abraço a todos. Eu volto só no dia 30, agora nessa madrugada. Daqui a pouco, né? Nós estamos a 1h30, quase 2 horas da manhã. Daqui a pouco eu estou embarcando para Israel, onde eu vou fazer uma cobertura interessante, tanto para a Rádio Pampa quanto para a TV Pampa. A gente vai ter uma participação na programação. Quero agradecer aqui, em nome de toda a equipe Pampa, patrocínio da Sam Motors, com apoio da LG e da Claro,
vai ser uma cobertura especialíssima da Rede Pampa de Comunicação, exatamente num momento tenso, porque Israel hoje, né, Marne, tem essa divisão política, e eu vou acompanhar de perto, exatamente, eu vou chegar lá no Posso dia dar meu palpite? do anúncio oficial. O primeiro-ministro vai ser o general Gans. Pois é, então certamente isso vai mudar bastante o parâmetro e a Rede Pampa de Comunicação vai estar acompanhando de perto. Obrigado à instituição, ao Benai Brit, ao governo israelense e a todos aqueles que estão proporcionando essa cobertura especial. Dia 30, segunda-feira, eu estou de volta. Tu já pegou aquela listinha que a gente te passou, que a gente quer uns presentes de lá? Peguei. Eu queria um pedaço do Muro das Lamentações. Peguei. Você vê a caneta. Ai, olha, nós estamos roubando uma caneta. Eu acho que eles não vão gostar muito de eu tirar um tijolo de lá. Bacana. Não vai ser legal. A nossa gerente, a nossa diretora comercial, Viviane Vasquez, hoje me pediu um tapete de 3x5. Ela disse que compra na ida para não esquecer. E carrega. Falando não esquecer, não esqueça que agora você não pode mais se queixar. Ai, que tem pouco atualidades Pampa. Sábados, 7h30 da noite, tem os melhores momentos. Ou seja, a reprise de alguns momentos que foram marcantes, um pouco mais, durante a semana. É isso. E Tua a gente viagem? vai estar de volta. Se Cuide-se. Deus quiser. Vai correr tudo bem. Me cuidar, eu vou me cuidar. Tem que avisar o pessoal. E se tu gostar de ficar lá, hein, Vitorino? Tu vai ficar de que lado? Não, eu vou visitar Jerusalém, vou visitar Tel Aviv, vou visitar Haifa e vou até a Galileia, né? Nazaré. É que eu estou imaginando assim, gente... É uma emoção. Eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou católico. Eu, embora não seja frequentador da igreja regularmente, respeito os dogmas da minha religião, da minha igreja. E certamente algumas emoções vão bater muito fortes, né? Quer dizer, quando você vê o caminho do Calvário, você vê a cruz no alto da colina, o Monte Gólgota. Eu estou me preparando porque eu sei que eu vou sacudir. Mas tudo isso eu conto para vocês com imagens e tudo, todos os dias aqui pela Pampa. É mesmo? Que bom. Certamente o nosso jornal terá algumas matérias, algumas participações do Vitorino. Falando em participação, aqui no facebook.com/atualidadespampa, a Sônia Pinheiro diz que sindicato é um câncer na sociedade. A Yara Oliveira, tempos atrás a vacinação era aplicada direto nas escolas. A Sandra Goulart, foi um tiro no pé dos sindicatos, nesse caso da saúde. Aí a Roberta Cardoso, boa noite, concordo plenamente com o Dr. Ruschel. Responsabilização dos pais ou tutores. Sou professora do Estado e cada vez mais presenciamos esta ausência. Escolas são depósitos para muitos pais que acham que temos que dar conta de tudo, inclusive da vacinação dos alunos. Roberta Cardoso, de Vianão. Nós tivemos duas reclamações aqui dos nossos telespectadores através do e-mail, uma com relação ao número 190 e a outra com o SAMU. Vinícius de La Paz diz o seguinte: moro em uma propriedade rural e a arma é uma necessidade. E em relação ao 190, este não existe. Tu liga ou não completa a ligação ou chama e ninguém atende. Passei por esta situação. Tive que ligar para um amigo que era policial civil, que me passou o celular do policial militar em plantão. Veja o absurdo. 190 não funciona no interior. Pequenos municípios, e se não se sabe o celular do policial militar, se ferrou. E com a SAMU, o Ricardo, que é de Estrela, o Ricardo Antônio Imisch, diz o seguinte: domingo estava num sítio aqui no interior de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, quando às 22 horas um familiar passou muito mal. Liguei para o 192, que é a central do SAMU em Porto Alegre, onde respondia um pequeno questionário. E mesmo sendo aqui no interior, em poucos minutos chegou a ambulância, com uma equipe que prestou serviços de primeiríssima qualidade. Parecia filme de Hollywood, viu? Esse está efetivamente elogiando o SAMU. Parabéns, diz o Ricardo, que é de Estrela, nosso telespectador. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando boa viagem ao Gustavo Vitorino, sem dúvida alguma, e desejando que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, você esteja junto conosco para mais um Atualidades Pampa. Beijinho, tchau, tchau.